Olá! Vamos conversar sobre uma coisa que frustra muita gente? Aquela sensação de que, por mais que se esforce para poupar e investir, o patrimônio simplesmente não sai do lugar. Nesta análise, a gente vai desvendar os momentos-chave, os pontos de virada em que o jogo finalmente muda. É uma sensação que desanima, não é? A pessoa faz tudo certinho, corta gastos, se organiza, investe todo santo mês, mas quando olha o extrato, o resultado é quase nada. Esse começo lento é de verdade muito frustrante e é o principal motivo pelo qual tanta gente acaba desistindo no meio do caminho. Mas a verdade é que essa lentidão não é um sinal de erro. É uma parte totalmente natural do processo. Para entender melhor, imagina que construir riqueza é como empurrar um carro que morreu no meio da rua. No comecinho, é preciso fazer uma força absurda só para ele se mover uns pouquinhos centímetros. Ok, vamos entrar de cabeça nessa primeira fase, que a gente pode chamar de arralação. É aqui que o trabalho é duro, o progresso é lento e a paciência é testada, assim, ao limite. Mas entender por que isso acontece é o segredo para não jogar a toalha. Nessa fase, o esforço parece completamente desproporcional ao resultado. Ver o saldo crescer tipo 200, 300 reais no mês depois de tanto sacrifício é de cair o ânimo. E é exatamente aqui que a maioria desiste. O ponto crucial, o que precisa ficar claro, é que no começo o único motor que faz o patrimônio crescer é a própria pessoa. Cada centavo de crescimento vem do suor, do esforço de economizar e aportar. O dinheiro, por enquanto, ainda não trabalha sozinho. Mas com o tempo e a persistência, essa balança começa a virar. Não é do dia para a noite, é bem gradual. E aí a gente chega no nosso primeiro grande ponto de virada. O momento em que o dinheiro deixa de ser só um passageiro e vira um colega de equipe de verdade. Esse slide mostra bem essa mudança de protagonista. No início, o crescimento do patrimônio depende, sei lá, 99% dos aportes mensais. Mas com o tempo, os rendimentos dos próprios investimentos começam a contribuir mais do que os novos aportes. É o exato momento em que o dinheiro começa a trabalhar para valer. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina um capital acumulado de R$ 51 mil, rendendo 12% ao ano. Isso gera R$ 6.120 em rendimentos no ano. Se a pessoa que investe aporta R$ 500 por mês, ou seja, 6 mil no ano, pronto, o rendimento do dinheiro já superou o esforço do aporte. Esse é o ponto de virada. A partir daqui, o patrimônio cresce até nos meses em que não dá para aportar nada. E a mudança que isso causa na nossa cabeça é poderosa. O sistema financeiro pessoal não depende mais 100% do salário. Se a renda do trabalho para por algum motivo, o dinheiro continua lá, crescendo sozinho. Isso cria uma sensação de segurança que, nossa, reduz muito a ansiedade e devolve o controle sobre a própria vida. Agora, vamos avançar para o segundo ponto de virada, que é quando a relação com o dinheiro muda de patamar de vez. É o momento em que os investimentos, sozinhos, rendem o equivalente a um ano inteiro de trabalho. Pensa comigo. Uma pessoa que ganha 48 mil por ano, de repente passa a ter uma segunda fonte de renda totalmente silenciosa e automática, gerando outros 48 mil. Metade da renda vem do esforço diário e a outra metade vem do patrimônio. É como se o dinheiro agora trabalhasse no mesmo ritmo que seu dono. E isso nos leva a esta citação que é fundamental, porque nesse ponto a questão não é ficar rico para comprar coisas, mas sim sobre ter opções. E ter opções é basicamente a definição de liberdade. E o que essa liberdade significa na vida real? Significa que o trabalho vira uma escolha e não mais uma obrigação desesperada. Significa poder sair de um emprego tóxico sem medo, tirar um tempo para um projeto pessoal. O medo de ser demitido diminui drasticamente. É sobre retomar o controle do próprio tempo e das próprias decisões. E finalmente a gente chega ao objetivo final de toda essa jornada. Aquele momento em que o motor que antes era empurrado com tanto custo não só liga, como assume completamente o controle da situação. A famosa independência financeira é o ponto em que os investimentos geram renda suficiente para cobrir todo o custo de vida, para sempre. E o mais incrível é que dá para viver desses rendimentos sem nem precisar tocar no valor principal, que pode continuar crescendo por conta própria. A partir daqui, o ciclo da riqueza se torna autossustentável. A carteira de investimentos gera rendimentos. Uma pequena parte é retirada para as despesas do dia a dia e todo o resto é reinvestido, fazendo o bolo crescer ainda mais. No ano seguinte, os rendimentos serão maiores. O crescimento vira uma bola de neve,
vira exponencial. Mas essa jornada toda não é só matemática, né? É, acima de tudo, sobre paciência e constância. E nada ilustra isso melhor do que a história inacreditável de Ronald Read. Então, conheçam o Ronald Read, um zelador e frentista de Vermont, lá nos Estados Unidos. Ele nunca ganhou mais do que um salário comum, passou a vida inteira abastecendo carros e limpando o chão de uma loja. Uma vida simples. Ele não tinha cara de investidor, não tinha diploma de faculdade de economia, nem recebeu nenhuma oportunidade especial. Então, a pergunta é, como um homem com um salário modesto conseguiu juntar uma fortuna de 8 milhões de dólares. É isso mesmo. Quando ele morreu em 2014, a descoberta virou notícia no mundo todo. E a resposta era chocantemente simples. Ele investia pequenas quantias, de forma consistente, e ficou no jogo por tempo suficiente para os juros compostos fazerem a mágica deles. A história do Ronald Read é a personificação perfeita dessa frase. Os primeiros anos de investimento parecem inúteis, os resultados são mínimos. Mas os últimos anos, quando a curva exponencial dispara para cima, esses parecem pura mágica. Só que essa magia é, na verdade, só o resultado de ter aguentado firme durante os anos inúteis. E voltando para a nossa metáfora do carro, aquele empurrão doloroso e cansativo do começo é temporário. Mas o embalo que se cria depois, o momento, esse sim é permanente. E, eventualmente, o motor pega no tranco. O trabalho de empurrar acaba. A posição, agora, é outra. É no banco do motorista, dirigindo, enquanto o patrimônio ganha velocidade sozinho. No fim das contas, esse ponto de virada não tem nada de mágico, é pura matemática. A única questão que fica é: quem vai ter a paciência de continuar empurrando até ouvir o motor ligar?